Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo. Neste estudo iremos prosseguir em nossa análise do grande período profético de Daniel capítulo 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Em nosso último encontro, conhecemos os grandes acontecimentos que marcaram as 70 semanas descritas pelo anjo ao profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 24. Vamos relembrar os 5 grandes acontecimentos que marcaram as 70 semanas, destinadas exclusivamente ao povo judeu. Os 5 grandes acontecimentos que marcaram as 70 semanas foram: primeiro, o início da restauração em Jerusalém, no ano 457 a.C. Segundo, 49 anos ou 7 semanas para o término de sua reconstrução, em 408 a.C. Terceiro, o batismo de Jesus no Rio Jordão, no ano 27 depois de Cristo, 62 semanas ou 434 anos após o término da reconstrução de Jerusalém. Quarto, na metade da 70ª semana, Jesus seria tirado, morto sobre o Calvário, no ano 31 de nossa era. Quinto, o fim das 70 semanas, em 34 depois de Cristo, ano em que Estevão foi martirizado. As 2.300 tardes e manhãs foram iniciadas com o período das 70 semanas, ou 490 anos. Nesse tempo, a nação de Israel deveria se preparar para a vinda do Messias. As 70 semanas estavam literalmente separadas, cortadas, para os judeus e sua preparação. Israel falhou, desprezou as oportunidades oferecidas por Deus. Sabendo agora que os 490 anos fizeram parte da primeira etapa dos 2.300 anos, temos subsídios para encontrar o fim das 2.300 tardes e manhãs. Se subtrairmos de 2.300 anos 490 anos, chegamos ao seguinte resultado: 1.810 anos. Sabemos agora que restavam 1.810 anos para o término deste grande período profético. Mas que eventos marcaram este último e mais extenso período da profecia de Daniel 8, verso 14? Após as 70 semanas, importantes acontecimentos marcaram a história da igreja primitiva. Os 1.810 anos, finais das 2.300 tardes e manhãs, foram decisivos para a história do cristianismo. O maior de todos os acontecimentos foi a expansão do Evangelho. O Salvador crucificado entre os judeus foi recebido entre os gentios. Os gentios conheceram as boas novas desprezadas pela nação judaica. Um dos mais eficazes instrumentos de Deus nesta obra foi o grande apóstolo Paulo. Sobre ele é dito nas Escrituras: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. O cristianismo foi fortemente construído e estabelecido pela obra deste apóstolo. Dos 27 livros presentes no Novo Testamento, 14 foram escritos por Paulo. Entretanto, qual acontecimento estava predito na profecia? A última parte do verso 14 de Daniel 8 diz: e o santuário será purificado. A purificação ocorreria a partir do fim dos 2.300 anos. Mas que santuário seria purificado? O santuário em Jerusalém? O santuário terrestre? Não. Se o santuário seria purificado 1.810 anos após o ano 34 depois de Cristo, após as 70 semanas, era impossível que a profecia se referia a um santuário terrestre. Outro sim. Quando Jesus bradou do Calvário, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, demonstrando que os serviços do santuário terrestre havia chegado ao fim. O santuário apontado pelas 2.300 tardes e manhãs é, sem dúvida nenhuma, o santuário celestial. O ministério de Jesus no santuário celestial após sua morte e ressurreição são claramente revelados na carta aos Hebreus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade,
ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Carta aos Hebreus 8, 1 e 2. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Carta aos Hebreus 9, 11 e 12. Mas quando se deu o início desta purificação? Em que ano ocorreu esse importante evento no céu? Basta somarmos ao ano 34 os 1810 anos restantes para o cumprimento da profecia. Isso nos leva ao ano de 1844 depois de Cristo. O que ocorreu neste ano? Temos aqui a exata localização de Jesus nos últimos 20 séculos e sua obra de intercessão no lugar santo do santuário celestial. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 22 a 28. Temos aqui um resumo dos últimos 20 séculos. No ano 31 de nossa era, Cristo, ao ascender ao céu, a partir do Monte das Oliveiras, entrou no santuário celestial, no lugar santo. E ali intercedeu por 18 séculos em favor do pecador até o ano de 1844. Em cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, Cristo inicia uma obra de purificação no santuário celestial, no lugar santíssimo, através do juiz investigativo. Também de acordo com o profeta João, no Apocalipse, há um santuário celestial. Um ministério está sendo conduzido em favor da salvação do homem caído. São inúmeras as evidências da presença de Cristo no santuário celestial. Vejamos uma delas. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Apocalipse 11, 1. O juiz investigativo foi assim descrito por João. Medir o templo e os adoradores equivale a julgá-los. Portanto, uma obra de juízo está claramente apresentada no referido texto. Porém, o texto sagrado mais evidente de um segundo compartimento no santuário celestial, o lugar santíssimo, está descrito em Apocalipse 11, verso 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 11, 19. Mas que purificação seria esta no santuário? Em que se consiste esta obra? Para compreendermos a purificação do santuário celestial, precisamos entender a purificação do santuário terrestre. O ministério do santuário terrestre consistia em duas partes, um serviço diário e o outro anual. O cerimonial diário era efetuado no altar dos holocaustos, no pátio do tabernáculo, bem como no lugar santo, ao passo que o ritual anual era no lugar santíssimo. O que o santuário terrestre ensinava diariamente?
o santuário ensinava duas verdades. A primeira verdade é: pecar é morrer. O salário do pecado é a morte. E a segunda verdade é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todas as vezes que um pecador imolava um cordeiro, ele aprendia estas duas lições. O santuário e seus serviços revelam o que Jesus está fazendo agora no templo dos céus. O santuário terrestre era um modelo de acordo com o céu. Era um reflexo do santuário celestial, onde Cristo ministra atualmente. Foi a maneira encontrada por Deus para revelar o plano da redenção, para a reconciliação entre Deus e o homem. A expiação segue e prossegue no santuário celestial. Todas as figuras e tipos apontavam para o grande sacrifício de Jesus sobre o Calvário e a última importante obra de intercessão de Cristo no santuário celestial. A porta do santuário apontava para Jesus. Ele é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. O altar de holocaustos era o símbolo da cruz do Calvário. Nele, todos os dias morria a vítima que simbolizava o verdadeiro Cordeiro de Deus. As 4 pontas do altar eram espargidas com sangue, simbolizavam as 4 extremidades da cruz, umedecidas com o precioso sangue de Jesus. A pia representa o novo nascimento. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. A mesa com os pães da proposição diz que Jesus é o pão da vida. O que seria do santuário sem o castiçal com suas 7 lâmpadas? Seriam trevas. Não haviam janelas no santuário. Toda a iluminação provinha do castiçal. Assim, nossa vida espiritual serão trevas sem Cristo em nossos corações. Ele é a luz do mundo. O altar de incenso é o símbolo da justiça de Cristo, seus méritos, sua substituição. A Arca da Aliança representa o trono de Deus, a lei sendo a base de seu juízo. A divindade era o centro do santuário e seu ritual. Diariamente, os pecados eram simbolicamente transferidos do pecador para a vítima, da vítima para o sangue, do sangue para o santuário. Dessa forma, ao longo do ano, o santuário ficava repleto com o registro dos pecados da nação. Assim ele era contaminado simbolicamente. Por isso se fazia necessário uma purificação. No ritual do santuário, o 10º dia do 7º mês era uma data especial. Era o dia da expiação. O dia da purificação do santuário. Um exame de profunda reflexão deveria ser feito nesse dia. Era um dia especial em Israel, um dia de afligirem as almas. Era o dia do arrependimento. O ritual para purificar o santuário seguia na seguinte ordem. Iniciava no altar dos holocaustos. 4 animais eram sacrificados naquele dia. 3 deles no altar dos holocaustos e o outro enviado ao deserto. Um bezerro como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto eram oferecidos. E sobre os 2 bodes, Arão, o sumo sacerdote, lançava sortes. O que caísse a sorte seria o bode expiatório. Seria sacrificado sobre o altar dos holocaustos. O outro bode, o bode Azazel, chamado também de bode emissário, seria enviado ao deserto. Um cordão escarlate era amarrado nos chifres do bode emissário, aquele que seria enviado ao deserto, e um cordão escarlate amarrado no pescoço do bode expiatório. Arão foi o primeiro sumo sacerdote a realizar a purificação do santuário. Foi o primeiro a entrar no lugar santíssimo do santuário. Antes de interceder pelo povo, Arão precisava interceder por si mesmo. Depois de sacrificados o bezerro como oferta pelo pecado e o carneiro como holocausto, Arão pegava o sangue do bezerro e com o incensário entrava no lugar santíssimo para fazer expiação por si mesmo. Então, ele espargia 7 vezes o sangue do bezerro diante do propiciatório. Depois, saindo do lugar santíssimo do santuário, ele imolava sobre o altar dos holocaustos o bode expiatório e novamente entrava no segundo compartimento do lugar santíssimo
e novamente espargia 7 vezes o sangue do bode expiatório sobre o propiciatório. Mas a purificação ainda não estava concluída. O último ato do drama era a partida do bode Azazel. Terminada a purificação, Arão confessava os pecados de toda a nação sobre a cabeça do bode, e este era enviado ao deserto a perecer. Assim concluía-se a purificação do santuário. Se o santuário terrestre era simbolicamente purificado, o grande original também seria purificado. Mas quando? No fim do grande período dos 2.300 anos da profecia de Daniel 8,14, a partir de 1844. O próprio profeta Daniel descreveu esta obra de purificação e juízo. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel 8, 9 e 10. O juízo iniciou com a abertura dos livros de registros. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. As evidências bíblicas de que o juízo ele é real são vivas e latentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Segundo aos Coríntios 5:10. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Eclesiastes 3:17. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Aos Hebreus 9:27. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. As 2.300 tardes e manhãs apontam para importantes acontecimentos. São eles: primeiro, ano 457 a.C., início do período profético com a restauração de Jerusalém. Segundo, 7 semanas ou 49 anos depois, em 408 a.C., temos o término da reconstrução de Jerusalém. Terceiro, após 62 semanas ou 434 anos, no ano 27, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quarto, na metade da 70ª semana, Jesus morreu por nossos pecados sobre o Calvário. Quinto, em 34 depois de Cristo, Estevão foi apedrejado e martirizado, marcando assim o término das 70 semanas ou 490 anos. Sexto, 1810 anos depois, em 1844, a profecia alcança seu cumprimento e Jesus inicia uma nova fase de seu ministério no santuário celestial, a purificação e o juízo investigativo. As 2.300 tardes e manhãs cobrem todo o período da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o fim do tempo apontado para a obra da purificação e do juízo investigativo no santuário celestial. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Que promessas devemos nos lembrar nesse tempo solene de juízo investigativo? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Carta aos Hebreus 7:25. No estudo desta profecia, percebemos a grande dedicação de Deus para a nossa salvação. Já que Jesus vive para interceder por você, então viva para Ele. Jesus apresenta seu sangue, seus méritos, em favor de todo pecador penitente e arrependido. Todos nós temos um caso pendente no tribunal divino. Quando este decisivo momento chegar, precisamos estar revestidos da justiça de Cristo. Estar justificados e santificados. Sem Cristo e sua justiça, a sentença será condenação eterna. Aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Entregue sua vida a Ele para que Ele possa passar o seu nome em juízo e você ser salvo das consequências, do poder e da presença do pecado. Cristo é o centro de nossa esperança. Confie nele a sua salvação. O juiz se assentou, abrirão-se os livros, quem haverá de subsistir? Quando ante o tribunal divino os nossos feitos hão de vir. Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Será perdido nosso caso ou alcançamos o perdão? O juízo iniciado pelos que dormem, aos vivos logo há de passar. Então também os nossos casos ali se hão de apresentar. Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Será perdido nosso caso ou alcançamos o perdão? No fim do grande período profético de Daniel 8, verso 14, Deus envia ao mundo as mais importantes mensagens dadas aos mortais. Quais mensagens são essas? Onde estão registradas? O que Deus espera de nós através das mesmas? Em nosso próximo encontro, iremos estudar exatamente sobre isso. Até lá!